Eu moro na comunidade do Engenho Novo. Diz aí 102, o seu podcast favorito. Será mesmo? Está no ar com notícias e informações sobre o campus Engenho Novo 2 do... Então, bora falar do Pedrão do Engenho? E lá vamos nós. Estamos de volta, meu Engenho Novo. Que alegria! E você pode chamar esse episódio aqui do jeito que você quiser. Ah, é? Brasil bagunça. Pode ser parte 2 do episódio 3 agora. Num cinema perto de você. Pode ser episódio 3,5, pode ser episódio 11.2, tanto faz. Então tudo bem. O importante é... Fazer cocô dia sim, dia não. Não. Não, o importante é... A gente vai seguir aqui num bate-papo com a professora Maria, Maria, por essa menina que eu me apaixonei. Lia Galtério e o professor Diego de Barros Ramalho, Você, meu bem, sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. orientadores de um projeto de iniciação científica júnior intitulado Ditadura Nunca Mais, Colégio Pedro II enquanto espaço de memória. Então, aumenta esse volume, arruma essa coluna aí e siga a vinheta. Fala direito, rapá. Bem, quem foram os estudantes do CP2 que vocês pesquisaram, que foram nomeados na pesquisa de vocês, e especificamente contar um pouco da história do Kleber Lemos, que estudou aqui e dá o nome ao nosso Grêmio. Vocês me permitem que eu cite um a um? 1 a 1. Vamos lá. São 9 nomes. Anselmo André Amador Júnior. Esse foi um aluno do Centro, fundador do Vanguarda Estudantil. Foi um estudante morto ainda na condição de aluno do colégio, salvo engano na segunda série do ensino médio, né? Nós nomearíamos assim hoje, não por agentes do Estado. Ele foi morto por um vizinho, é uma situação trágica de aparentemente uma confusão, de fato, entre pessoas que um dia foram amigas e estabeleceram algum tipo de rivalidade, enfim. E esse rapaz matou o Anselmo André ainda quando ele era estudante do colégio. Também há uma farta documentação no CEDOM a respeito disso. Mas o colégio o homenageia no âmbito desses alunos do contexto da ditadura porque ele era um líder estudantil do Centro, a ponto de ter fundado esse Vanguarda Estudantil, que era um jornal de resistência. Por isso que ele entra nesse rol dos 9 nomes de alunos assassinados no contexto da ditadura, embora não por agentes do Estado. Os que eu passarei a nomear agora, todos eles foram mortos no contexto da luta contra o regime. Ódio e nojo! E aí eu começo a nomeá-los. Alex de Paula Xavier Pereira, Humaitá. Fernando Augusto da Fonseca, também Humaitá. José Roberto Spigner, Centro. Kleber Lemos da Silva, Engenho Novo. Lincoln Bicalho Roque, essa é a única ficha que nos falta, mas em conversa com a família. Nós o associamos ao Campus São Cristóvão. Lucimar Brandão Guimarães, que era um aluno associado ao Campus Centro, até hoje associado, inclusive o Grêmio Estudantil do Campus Centro leva o nome dele, o que é lindo. Que lindo, cara! Mas nós achamos a ficha dele na Tijuca, curiosamente. Pode isso, Arnaldo! Lucimar Brandão Guimarães, Luiz Afonso Miranda Costa Rodrigues e Marcos Nonato da Fonseca, esses 2 nomes também vinculados ao que hoje é o Campus Humaitá. Então são esses 9 nomes. O Kleber Lemos é o único estudante desses 9 que teria atuado aqui no campus Engenho Novo, então seção norte, um aluno atuante no Grêmio Estudantil. O Kleber tem uma história marcante entre esses 9, todas elas são marcantes à sua maneira, evidentemente. O Kleber, ele chama atenção pelo fato de ele ser, até hoje, o único dentre eles cujo paradeiro do corpo não é definido. Então ele está nessa seara de nomes vinculados à ditadura como vítimas, como, por exemplo, é o caso de Rubens Paiva, né, que voltou aos holofotes em função do Ainda Estou Aqui, um filme, inclusive, que gerou um efeito que muito nos ajudou nesse sentido, né, de lançar luz sobre esse histórico da ditadura uma vez mais. Então o Kleber, ele foi um aluno que atuou aqui no Engenho Novo, ele atuou no Grêmio Estudantil, se formou no Engenho Novo, depois ele ingressou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele se formou em economia, e propriamente como formação acadêmica ele é um economista, foi um economista. Ele participou das campanhas militantes do PCdoB,
Então ele tinha uma vinculação com uma entidade política e nesse contexto ele partiu para a famosa guerrilha do Araguaia, que foi uma guerrilha realizada na região da Amazônia, em que houve assim uma chacina gigantesca por parte das forças militares brasileiras. Essa guerrilha, ela foi Oh meu Deus do céu, pra onde é que ela foi? eliminada. Desculpe. Com um aparato militar descomunal em relação à proporção que era vista ali pelo número de pessoas que estavam contra o regime, talvez ali na casa das 80 pessoas, e a proporção era descomunal com todo o aparato que as forças militares têm. E eles não apenas, os militares daquele período, mataram esses guerrilheiros, dentre eles o Kleber Lemos, como também desapareceram com esses corpos na selva. Vamos atrás dos ossos do Araguaia. Eu botei, quem vai atrás de osso é cachorro. Qual é o problema? Ódio e nojo. Então, Kleber Lemos é o caso dos nossos ex-alunos, cujo paradeiro ainda é desaparecido, o que nega um direito básico a qualquer família de velar e enterrar os seus mortos, né? E o caso do Kleber, ele entra assim na esteira de um caso que foi o caso Gomes Lund, que ocorreu o seguinte, né? Houve uma provocação aos órgãos brasileiros, né? Ao governo brasileiro, para resolver essa situação. Não houve uma resposta, ou pelo menos não houve uma resposta satisfatória, e esse caso foi levado à Corte Interamericana dos Direitos Humanos. E aí o Brasil foi condenado. É, isso mesmo que você ouviu. Ali no início dos anos 2010, se eu não me engano, acho que isso data de 2011. Esqueceu-se. As datas aqui talvez sejam um pouco imprecisas, mas para vocês verem como foi tardio, né? Foi em 2000 e tanto, houve uma condenação do país, né? Do governo brasileiro, do Estado brasileiro, para ser propriamente mais preciso. O Estado brasileiro ele foi condenado por negar esse direito e por considerar a lei da anistia de 1979 como uma lei que resguardava a possibilidade de que esse direito fosse negado. Ou seja, houve um perdão, digamos assim, irrestrito, inclusive para os militares, né? É a grande questão da lei da anistia. A lei da anistia foi usada tanto para trazer de volta ao país militantes, pessoas que combateram a ditadura e que estavam exiladas fora do país, mas houve ali um arranjo em 1979 de modo a também perdoar os crimes por parte dos agentes do Estado, dos militares, né? Deu errado. Então, foi passada uma borracha nesse sentido e a lei da anistia, infelizmente, foi utilizada, apesar das suas características positivas, também por essas características, né? Esses fatos não foram julgados, não foram responsabilizados aqueles que deveriam ter sido. Porra, tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá tudo errado. Então, o caso do Kleber Lemos, ele está na esteira desse caso, que é o do Gomes Lund, também um militante do Araguaia, e que levou o país a ser provocado, e me parece que foi até essa condenação que iniciou um processo que culminou muito provavelmente na instauração da Comissão da Verdade, né? O país foi provocado a dar uma resposta e até hoje o caso do Kleber Lemos é um caso em aberto, né? A decisão última do STF de considerar desaparecimentos políticos, como o caso Rubens Paiva, como um crime continuado que não está resguardado pela lei da anistia, permite talvez que haja uma esperança de que haja reabertura das investigações relativas inclusive ao caso do Kleber Lemos. Então, em resumo, ele foi um estudante aqui, do Engenho Novo, que se formou em seguida em Economia, que filiado ao PCdoB, ingressou na luta armada a ponto de também compor o grupo de militantes guerrilheiros da Guerrilha do Araguaia, que foi massacrada pelos militares ali no território da Amazônia. Inclusive, uma questão curiosa, assim, hoje é dia 28 de junho. Aqui tem informação! A data da morte do Kleber, ela não é muito bem estabelecida justamente pela questão de ser uma guerrilha, que durante muito tempo foi ocultada pelos militares no que diz respeito aos seus impactos e suas consequências, mas inclusive consultando ontem esses documentos, inclusive militares, para trazer uma informação talvez que eu tenha me esquecido aqui, a data oficial em muitos registros militares é do dia 29 de junho. Estamos gravando no dia 28 de junho, ou seja, amanhã nós poderíamos completar um aniversário de morte do Kleber Lemos, um caso em que ainda está em aberto porque foi negado o direito de velarmos e enterrarmos esse nosso ex-aluno, que muito simbolicamente
E nós parabenizamos aqui, inclusive, o Corpo Estudantil do Engenho Novo, dá nome ao Grêmio Estudantil do Campus Engenho Novo, né? O Grêmio Kleber Lemos da Silva. Acho que só para adicionar um complemento mesmo, o que é uma curiosidade de todos os estudantes, né, era do grupo anterior, do ano passado e do grupo atual, quem foram as outras pessoas envolvidas, né? No fundo, a gente tem 9 nomes, esses 9 nomes são os que já tinham sido levantados. De fato, essa pesquisa, ela pegou um bastão que já existia e continuou levando. Então, a gente se debruçou sobre os 9 nomes que já tinham algum tipo de registro. Não sabemos se há outros casos, né, que com mais investigação possam ser levantados de ex-alunos, estudantes mortos, mas também houve uma série de outras pessoas que não morreram, ainda bem, e que continuaram sua luta, e muitos ainda vivos. Então, a gente teve, por exemplo, na aula inaugural, pessoas, ex-estudantes que estavam lá, né, alguns inclusive do Engenho Novo, e que vieram conversar, e tantas outras pessoas que tiveram, então, atuação no Pedro II e em vários outros circuitos aí políticos posteriores à sua formação acadêmica, e que continuaram levando essa luta mesmo, essa trajetória de luta democrática. No fundo, eles continuam aí, muitos deles, né, em seus 70 anos, 60 e poucos, 70, 80, lutando ainda por um país que precisa reafirmar continuamente a democracia, né? Então, acho interessante também para os novos estudantes, porque eles podem ter contatos com os que estão vivos, com os que são, de certa maneira, os carregadores dessa história, né? Eles estão aí para nos contar e a gente precisa ouvi-los também. Eles têm o que dizer para nós e é muito importante que eles possam compartilhar essa história. E muitos deles conheceram esses ex-alunos assassinados. No perfil do Kleber, na Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, há uma curiosidade que ele chegou à militância, talvez, no PCdoB, convocado, digamos assim, pelo Lincoln Bicalho Roque, que é um outro ex-aluno do colégio, inclusive é o nome que nós propusemos que constasse oficialmente como nome oficial da reitoria. A gente espera que isso aconteça muito em breve. Sim, 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 Então, há também associações entre esses ex-alunos ainda a serem reveladas. E essas pessoas que, felizmente, sobreviveram, elas talvez possam ajudar a contar um pouco como eram as relações estudantis entre eles, né? Kleber e Lincoln se conheceram no Colégio Pedro II? Não sei. De que forma? Não sei. Como atuaram em associação? Não sei. Então, essas questões ainda estão em aberto. Os relatórios da Comissão Nacional da Verdade estabelecem a vida, como nós dissemos, pós-Colégio Pedro II, mas nós ainda queremos voltar para essas relações internas aqui, como eles se relacionavam, enfim. E acho que essas pessoas que permanecem conosco serão importantes no sentido de prestar, caso queiram, testemunhos, depoimentos para uma eventual Comissão da Verdade. Tem um relato sobre o Kleber, que talvez seja o relato mais famoso, consta num livro. Agora, eu não sei se ao Pedro II Tudo ou Nada, é um conjunto de memórias que provavelmente tem nas bibliotecas do colégio como um todo. E no que diz respeito ao Kleber, tem um relato bem bonito, que dá conta de que, apesar dele ser assim um rapaz franzino, Seu frango. um rapaz, digamos assim, de uma compleição um pouco mais delicada, ele tinha uma audácia, ele tinha uma perspicácia de raciocínio, ele tinha uma dignidade que chamava atenção. Então ele era, digamos assim, a consumação desse ideal de alguém que quer modificar o mundo com muita contundência, com muita propriedade e que ao mesmo tempo conseguia manter a ternura. É assim que se referem a ele nesse texto de memória desse livro. Então é uma figura que marca essa geração por conjugar essa ternura, essa afeição, esse carinho e ao mesmo tempo fazer disso um motor para a transformação de mundo, né? Então esse foi Kleber Lemos da Silva. Agora eu vou realizar o sonho de muitos alunos, fazer uma vingança, vou dar uma pergunta surpresa para os professores. Ousadia e alegria! Eu pensei agora, e a culpa é do Diego, eu quero a resposta dos dois. A lei da anistia, como foi feita em 79, ela fez mal ao Brasil a ponto de a gente ainda ter que lidar com consequências dela? Quer responder primeiro?
eu tomo sempre cuidado para dizer, em alguma medida, certamente. Seu Rolando Lero! Porque assim, a lei da anistia permitiu que muitas pessoas retornassem ao país. Essa era a intenção maior de quem propunha essa lei inicialmente. Mas Chato, não é isso? Chato, fala. É preciso, inclusive, rememorar que surgimentos de leis, elas trazem disputas anteriores a essas leis. Por exemplo, há um debate interessante, e aqui a gente fala como pessoas que não são historiadoras, né? Mas Obrigado, Deus. que se voltaram para esse tema. Havia um debate, inclusive, ali durante a lei da anistia, no que diz respeito à categoria de preso político. Porque havia, por exemplo, no movimento negro do período, uma proposição de que toda e qualquer pessoa presa por uma ditadura militar imposta não deixa de ser um preso político. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, nesse sentido, a anistia ela deveria se ampliar para além dessas figuras, digamos assim, de classe média, que felizmente conseguiram lutar contra a ditadura e muitas delas, enfim, infelizmente faleceram nesse contexto, mas que a lei da anistia não deveria se restringir a esse grupo. Então, a lei da anistia ela é fruto de muitas disputas e tensionamentos políticos do período. Do campo de quem defendia a anistia, não apenas aos presos políticos, mas aos presos como um todo, presos pelo regime, porque se presos por uma ditadura eram presos políticos, né? Embora não fossem figuras que presos na luta armada, né? Presos com um discurso, digamos assim, eminentemente comunista de esquerda, mas ainda assim presos por um serviço de segurança que se prestava às ordens de uma ditadura. Ódio e nojo! Então, essa, por exemplo, foi uma derrota da lei da anistia num campo de esquerda. E a lei da anistia é fruto de digamos assim, uma conciliação, como muitas transformações em relação à memória do país, também com os militares. Então, em alguma medida, sim, nós infelizmente colhemos hoje frutos dos efeitos negativos da lei da anistia, de modo a defendermos, como qualquer pessoa que se debruça sobre esse campo da memória, uma revisão dessa lei. Aí sim, Ela foi quase transformada em uma cláusula pétrea, a ponto de mexer nessa lei pudesse, digamos assim, trazer à tona uma série de efeitos deletérios para o país. Nós não estamos nesse grupo, estamos no grupo que defende uma revisão cuidadosa e necessária da lei da anistia, no sentido de permitir que essa revisão leve a cabo investigações e punições àqueles que, como agentes de Estado, agiram de modo nefasto contra a população brasileira como um todo, né? Então, sim, temos efeitos negativos da lei da anistia que exigem uma revisão. Acho que isso começou, ainda que muito, digamos assim, modestamente agora, no sentido de conceber esses crimes no que diz respeito aos desaparecidos políticos como crimes continuados, né? É um leve avanço, a gente espera que haja outros. O ideal é que a lei da anistia não fosse utilizada para resguardar a defesa de militares. É básico, né? A defesa é essa. A lei da anistia deveria anistiar apenas aquelas e aqueles que se voltaram contra um regime ditatorial e sofreram por isso. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E aqueles que eram agentes do Estado, agentes da burocracia do regime militar, não deveriam ser protegidos por um instrumento político, que até hoje está aí em vigência, né? O que significa que muitas dessas pessoas morreram ou morrerão sem serem julgadas, sem sofrerem sanções pelos seus crimes e, pelo contrário, inclusive, recebendo, enfim, as suas respectivas atribuições, seus rendimentos, que não foram em nenhuma medida afetados, infelizmente, por essa lei. Então, também não sei se eu respondo a contento, porque eu sempre procuro estabelecer esses pormenores, essas nuances, porque sim, ela foi evidentemente valorosa para um grupo que lutou contra a ditadura e pôde retornar ao país, mas como muita coisa no país em relação à memória, tem sempre uma conciliação. Como foi, inclusive, né, assim, a Comissão Nacional da Verdade, ela só surge em 2011. Porque o país não conseguiu estabelecer uma Comissão da Verdade logo após a redemocratização. Não sei! Porque o processo de redemocratização também contou com uma pactuação evidente em relação aos militares. E isso é evidente na nossa sociedade atual, né? Há uma tutela militar. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca
aceitaram não ser os donos da República. E até hoje lê alguns artigos da Constituição como sendo artigos que resguardam a tutela da democracia brasileira. Pelo artigo 142, no caso de conflito de poderes, do judiciário com o legislativo, do judiciário com o executivo, do legislativo com o executivo, 142 diz que quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. Poder moderador, poder moderador, poder moderador, poder moderador, poder moderador, poder moderador. Aos militares, né? Então, acho que a lei da anistia, ela infelizmente consagrou como um efeito colateral essa compreensão que precisa ser combatida cada vez mais. Não sei se eu consigo acrescentar alguma coisa, né? Concordando aqui com o professor Diego em tudo. Acho que é isso. No fundo também, talvez a gente tenha que olhar sempre atentos para a nossa história, mas às vezes com um olhar também, de certa forma, do que foi possível ser feito. Acho que foi aquilo que foi possível ser feito naquele momento. Então, a lei da anistia, para a gente, claramente, cada vez mais, ela... Acelera bem, acelera! Demonstra uma série de lacunas, né? E que esse é o nosso trabalho, então, dos herdeiros desse tempo, né? Lutar para que a gente consiga modificá-la, que a gente consiga atualizá-la de certa forma, mas acho que foi o combinado possível naquele momento para resguardar tantas outras vidas, para trazer de volta pessoas que estavam afastadas das suas famílias, do seu país, das suas rotinas há muito tempo e que estavam em estado de sofrimento muito grande. Então, sim, a gente acabou, acho que na negociação, abrindo mão de pontos muito importantes, como o julgamento dos culpados, efetivamente, por esse momento histórico. E é claro que isso causa um ressentimento, mas acho que o nosso trabalho é olhar o presente e o futuro, então pegar daqui adiante. A gente ainda precisa fazer uma reparação histórica nesse país e é possível que a gente se mobilize enquanto população, e que a gente escolha melhor quem está nos representando e faça isso, então, acontecer de certa maneira, que a gente investigue, né, toda a verdade, que a gente busque a justiça e que a gente repare aquilo que não foi reparado ainda. Então, há um grande trabalho pela frente e o trabalho é de todos nós, enquanto, né, cidadãos brasileiros e cidadãs brasileiras, nós possamos, então, levar adiante essa batalha que é de todos nós, é isso. Tem uma fragilidade grande na democracia, a gente tem observado todos esses últimos anos. Então, apesar de um processo de redemocratização, a gente ainda precisa amadurecer muito a ideia de democracia no país, e isso é responsabilidade e precisa ser compromisso de todas nós. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Isso permite uma analogia interessante com o histórico do colégio. Essa eu quero ver. Porque dissemos lá atrás que houve uma guinada no projeto na direção de investigar essa homenagem que houve para o Augusto Rademacher no prédio da reitoria. E eu disse aqui que esse nome constou na fachada do colégio até 2011, o que é muito tardio. Lembremos, né? A redemocratização, a Constituição vigente, ela é de 88, tem a minha idade, inclusive. Bem tirado. E é fruto desse processo de redemocratização. Então, como esse nome permaneceu até 2011? Enfim, o que ocorreu ali em 19 de abril de 2011, por exemplo, foi uma reunião da congregação em que houve não apenas uma manifestação para a retirada desse nome, como havia naquele período uma campanha no interior do colégio, liderada pelos grêmios estudantis, pelo Sindiscop, né, o nosso sindicato de servidores, pela Associação de Docentes, a ADCP2. Havia ali uma mobilização que defendia não apenas a retirada do nome, mas a renomeação. Isso ocorreu ali no contexto da sauna de aula. Procure saber! Foi uma movimentação importante no colégio que defendia a refrigeração das nossas salas. Não havia ares condicionados naquele período. Pelo menos não em São Cristóvão, mas eu imagino que na rede como um todo do Pedro II. Mas essa não era a única bandeira. Dentre elas havia essa bandeira de retirada do nome do Rademacher e de renomeação do prédio. Isso ficou flagrante no momento em que nós encontramos o áudio da reunião e pudemos recuperar o texto de uma carta estudantil que foi lida naquela reunião. Na congregação não havia assento estudantil,
Felizmente há hoje no Consup, esperamos que em breve haja também no CONEP. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Estudantes não tinham assento, mas conseguiram propor a leitura de sua carta. E na carta é muito evidente, defendendo explicitamente a renomeação. Qual foi o resultado dessa reunião? O resultado dessa reunião não foi a renomeação do prédio. Quer dizer, foi a renomeação... É paradoxo que chama isso aí. Mas quando eu digo renomeação, estou dizendo inserir um novo nome. A renomeação passou a ser a seguinte: deixava de ser Pavilhão Almirante Augusto Rademacher e passava a ser Colégio Pedro II, à época diretoria-geral. Depois da equiparação com os institutos federais, passou a ser Colégio Pedro II, reitoria, como até hoje consta lá. Em alguma medida, eu interpreto isso como uma espécie também de conciliação. Nós vamos desvalorizar esse processo porque foi uma conciliação pontual? Eu diria que não, porque foi uma vitória gigantesca da comunidade escolar naquele momento conseguir retirar aquele nome. Foi uma movimentação árdua de estudantes, servidoras e servidores, responsáveis. Tanto é que em algum momento a professora Lia falou isso, né? Essa pesquisa que nós estamos desenvolvendo pega o bastão desse processo. Nós somos herdeiros e herdeiras diretas desse grupo de estudantes, servidoras e servidores responsáveis que, por exemplo, se mobilizaram no sala de aula e conseguiram uma vitória enorme, que foi retirada daquele nome. De todo modo, a busca desse período por essa associação entre responsáveis, estudantes, servidores e servidores, não era só retirada, era renomeação. Por que essa renomeação não se deu? Eu acho que há um espírito, digamos assim, na população brasileira, que é de um avanço sempre modesto. Foi uma grande vitória retirar, é evidente. Mas por que a gente não consegue avançar no sentido da renomeação quando essa proposta já estava sobre a mesa? Parece que é sempre assim, avançar demais, mexer em algo que é melhor deixar sobre os panos, sobre o tapete. Então, a nossa ideia com os 60 anos do golpe era de dizer, uma vez mais, e essas datas redondas ajudam, não, mexer com memória não é mexer pela metade. Mexer pela memória é revelar, é examinar, é trazer a público, é permitir novas políticas. Nesse sentido, por que eu estou fazendo essa analogia? Assim como a lei da anistia, assim como a redemocratização, ela passa por um pacto explícito ou tácito sobre vitórias que são pontuais. As nossas vitórias institucionais no Colégio Pedro II, elas também vão sendo paulatinas, né? A gente está falando de um processo que se deu em 2011, que arrefeceu. Veio uma nova vitória em 2014, quando esses ex-alunos foram alçados ao posto de alunos eminentes. E aí agora, 10 anos depois, 11 anos depois, nós estamos retomando esse conjunto de bandeiras e tudo leva a crer, né? Por todas as medidas que já foram assumidas, por todas as decisões que foram exaradas, que em breve... Atenção, atenção, é agora que o bicho vai pegar, é agora que o bicho vai pegar. E quando eu digo em breve, acho que não há nenhum problema em dizer isso, porque a reunião do Consup é uma reunião pública. Houve uma reunião no dia 11 de junho, há pouquíssimo tempo. Nós apresentamos o projeto lá e haverá uma moção de apoio do Consup. Já há uma moção de apoio do CONEP, há moções de apoio de inúmeros departamentos, setores, grêmios. Então, houve a voz do seu períneo. Não. Houve uma confluência no interior do Colégio Pedro II para concordar com as propostas desse projeto. Então, muito provavelmente, no dia 16 de julho, havendo uma reunião do Consup que já foi decidida e que será divulgada muito em breve, haverá uma reunião do Consup do Conselho Superior no dia 16 de julho para que essas pautas sejam de fato analisadas e aprovadas. E a nossa expectativa é que já a partir do dia 16 de julho, o prédio da reitoria, por exemplo, seja renomeado. Isso não é uma vitória do dia 16 de julho. Isso é uma vitória de uma campanha que vem desde 2011. Foi há 84 anos. Que talvez volte ainda mais no tempo e nós ainda não tenhamos esse rastreamento. O que significa dizer, e aí eu finalizo essa analogia, né? Assim como a lei da anistia, assim como a redemocratização, envolve pactos, que são pactos que também trazem no seu interior os militares e os herdeiros da memória militar de 64, até hoje celebrada, por exemplo, nos quartéis, quando há o dia 31 de março, que é a data que os militares assumem como a data do golpe. Eu prefiro assumir o dia 1º de abril. Mas há essa memória, essa disputa política. Nós também estamos, mais uma vez, estabelecendo uma vitória. Essa é a vitória última no que diz respeito à memória do Colégio Pedro II vinculada à ditadura militar? Nós não sabemos. Não, 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 não. Olha
Acho que é preciso mais estudo, mais fôlego, mas acho que encerro aqui dizendo que essas analogias elas acontecem não apenas no que diz respeito ao Estado brasileiro, nas suas vitórias, ainda que pontuais, mas também no conjunto de vitórias em geral que há. Só para pontuar uma coisa importante, né? Nós nesse momento estamos nessa campanha no Colégio Pedro II, mas é uma campanha para transformar o prédio do DOPS, ali na Rua da Relação, num prédio também como um centro de memória. O DOPS foi o centro de tortura, detenção e morte, não apenas da ditadura militar, mas também do Estado Novo, de repressão, por exemplo, à população negra do estado do Rio de Janeiro, no início, por exemplo, do século XX, né? Então é um prédio que simboliza a repressão estatal, a violência de Estado, o terrorismo de Estado brasileiro. Esse prédio está caindo aos pedaços. Então há uma campanha para que seja transformado num centro de memória. A Lia citou, por exemplo, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, ao qual nós recorreremos muito provavelmente agora em 25 e 26. O APERJ estava passando por apuros gigantescos há meses. Continua passando. Então é necessário também ter um cuidado com o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. O DOI-CODE, gente. O DOI-CODE, onde, por exemplo, o Rubens Paiva foi desaparecido, o Lincoln Bicalho foi desaparecido até hoje, é o 1º batalhão da Polícia de Exército ali na Barão de Mesquita, na Tijuca. Porra, tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá tudo errado. Também deveria se transformar num centro de memória. Então, todos esses espaços, todos esses agentes estão aí, em vigência. E todas essas vitórias ainda precisam ser construídas por pessoas que virão depois de nós. Enfim, tudo isso para dizer que a lei da anistia e todas essas vitórias trazem consigo um aspecto de conciliação que, como ele disse, parece fazer parte desse processo, mas que avança a duras penas e muito, muito paulatinamente. Que essa pesquisa possa ser uma espécie de catalisador, pelo menos no interior do Pedro II, para que essa memória venha de vez à tona. E aqui a gente encerra a segunda parte dessa nossa trilogia. E se liga que mais em breve a gente vai divulgar a terceira e último episódio. E essa foi uma produção da Superintendência Geral do Campus Engenho Novo 2 do Colégio Pedro II. Somos um exército de um homem só. E contou com áudios de Medo e Delírio em Brasília, Choque de Cultura, Rede Globo, Caetano Veloso, Bel Marques, O Rapa, Gil Brother, Molejo, Elba Ramalho, Bruno Aleixo, Jovem Pan, TV Senado, TV Câmara, Rede Globo, Raça Negra, Ferrugem, Rick e Renner, Sai de Bamba, Cupim na Mesa, Drauzio Varela, Padre Reginaldo Manzotti, Porta dos Fundos, Calypso, Tiaguinho, Os Trapalhões, Cisco, Carlos e Jader, Elba Ramalho, de novo, Tom Zé, Caetano Veloso, Rede Bandeirantes, Igor Guimarães. Acabou essa porcaria!